Boa noite, criaturas das trevas. Bem-vindos a mais um episódio do Você Conhece o Mario. E hoje vai ser um episódio especial, nosso primeiro episódio de Halloween. E vamos trazer hoje 3 títulos de cagar nas carças. Então esse episódio não é para os fracos de coração. Então acenda as luzes, abra as cortinas, segure o seu trevo de 4 folhas e o que quer que você considere um amuleto da sorte, porque hoje a gente vai se aprofundar nos jogos mais escabrosos dos últimos tempos. Então, sem mais delongas, roda a vinheta DJ, que hoje o negócio tá sinistro, cara. Daquele jeito, é perigoso, nego treme nas bases, se tiver na hora é perigoso até na calça ele cagar. Então vamos começar a nossa noite do terror com títulos que eu joguei, tá bom? Então eu não vou trazer títulos que procurei no Google, não vou trazer títulos aí aclamados. Eu vou trazer hoje títulos que eu joguei e que eu me borrei jogando, cara. Quase desisti de jogar e olha que eu gosto bastante de jogo de terror, survival horror, né? Por falar em survival horror, eu não trouxe os Resident Evil clássicos, né? Porque não são jogos aí que realmente me dão medo, sabe? São jogos mais de ação, eu vejo mais como jogos de ação, assim, e sobrevivência, né? Então, esses jogos que eu trouxe hoje são jogos que eu joguei, que eu bati final e que ficaram comigo, sabe? Através do tempo, pelos anos, assim, como jogos que realmente são aterrorizantes por um motivo ou outro. Porque o terror, né? Ele é muito subjetivo. Varia muito de pessoas para pessoas. Às vezes o terror, para umas pessoas, é coisas mais sobrenaturais, para outras podem ser monstros, para outras podem ser alienígenas. Então, é uma coisa muito subjetiva e pessoal, mas eu trouxe então os títulos que realmente tacaram terror em mim. São títulos grandes, famosos aí, que provavelmente quem está ouvindo tem interesse em jogos de terror já tenha jogado, mas se você gosta, se você se sente atraído aí por jogos de terror, ou está buscando uma experiência que seja diferente de algo que você já tenha jogado, que vai mexer com você, ficam essas indicações então. Bom, sem mais delongas, vamos começar com o primeiro título da noite, que é o fantástico Alien Isolation, um jogo lançado lá em 2014 para PC, PS3, saiu depois para Xbox 360, Xbox One, PS4, até para Nintendo Switch. Então ele é um jogo bem aclamado que teve ports para muitas versões. Eu acho que é um dos jogos mais fáceis de você conseguir encontrar para jogar aí da nossa lista, né? Bom, ele foi criado pela Creative Assembly, né, desenvolvido pela Creative Assembly e publicado pela Sega. E por que esse jogo é tão legal, né? Todo mundo que tem ouvido aí o podcast sabe que eu sou muito fã de ficção e principalmente aí franquia Alien, né, a franquia de filmes. Gosto de todos os Aliens, até o terceiro ali, a trilogia inicial, né? São filmes que eu gosto bastante. E quando eles anunciaram que iam sair aquele jogo em 2012 lá do Colonial Marines, né, da Gearbox, eu fiquei muito feliz, porque ia ser um jogo mais focado no terror, na sobrevivência, e foi aquele flop monstruoso, né, cara? Aquele horror daquele jogo. E aí, logo em seguida, a SEGA vinha anunciando então o seu Alien Isolation e todo mundo ficou meio com o pé atrás. Pô, será que vai ser outro flop, né? Mais um jogo de ação flopado e tal. Só que esse jogo ele difere completamente do Colonial Marines, porque o Colonial Marines era um Call of Duty com aliens, né? E já o Isolation, a ideia dos caras era recriar aquela atmosfera claustrofóbica, sabe? O suspense mesmo do filme original de 79, né? Então a SEGA deu liberdade para a Creative Assembly. Para quem não está relacionando, a Creative Assembly é conhecida pela série Total War, né? Um jogo de estratégia para computador. E a Creative Assembly teve essa ideia de respeitar ali o material, né, do primeiro filme do Alien. Então eles buscaram recriar num jogo, né, os visuais, os cenários, os sons e aquele terror claustrofóbico do primeiro filme. Tanto que eles consultaram, né, os arquivos da 20th Century Fox, né, recriaram um visual assim perfeito, o som, tudo. Então ele é um jogo que ele é muito fiel ao filme original e ao sonho de qualquer fã, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a história do jogo. Então, para quem assistiu os filmes do Alien, né, no primeiro filme, a protagonista, que é a Ellen Ripley, né, ela, para não dar muitos spoilers, mas mano, é um filme dos anos 70, né? Mas no fim do filme, ela é a única sobrevivente da Nostromo, que é a nave de mineração que foi receber um chamado de socorro, foi lá investigar o chamado de socorro e descobriu que tinha uns bichos muito estranhos lá, cara, uma espécie alienígena nova que eles desconheciam, né? Acaba atacando ali um membro da tripulação da Nostromo e eles voltam para a nave e sem perceber esse membro que foi atacado ele estava incubando uma forma dessas formas alienígenas
e ela sai do corpo do cara e começa a matar um por um na nave, né? Caçar um por um dos tripulantes da Nostromo. Então no final só sobra a Ripley, que acaba fugindo da nave, né? Consegue fugir da Nostromo e entra num sono criogênico, né? Ativa o sinal de resgate do, do pod, né? Do shuttle, da nave de transporte que ela consegue usar para fugir. E aí ela entra num sono criogênico esperando que alguma nave que passe pelo aquele setor do espaço capte o sinal dela de socorro e a resgate, né? E aí acaba o filme. E aí no segundo filme, o filme continua, né? Essa história começa ali exatamente de onde terminou o primeiro filme, com a Ripley sendo resgatada. E aí ela sai do sono criogênico, tal, vai para um hospital, né? Cuidam dela e quando ela recobra a consciência, um advogado da Weyland-Yutani, que é uma grande corporação aí do universo de Aliens, né, que era responsável pela Nostromo, ele tá ali e informa para ela que tá tendo uma outra colônia sob ataque. Eles suspeitam que essa colônia nesse planeta aí tá sendo atacada por essas formas alienígenas, e como a única pessoa que teve contato com esses alienígenas e sobreviveu é a Ripley, né? Então ele chama ela para ir numa força expedicionária para essa colônia para descobrir o que aconteceu lá. Mas nesse ínterim, né, ele conta pra Ripley, que a filha dela morreu de velhice, enquanto ela estava no sono criogênico na nave, lá no escape pod, esperando o resgate. E ela fala, né, nossa, mas quantos anos que eu fiquei né, em estase e tal, em sono criogênico? E o cara fala, ih, ficou sei lá quantas décadas, né? Então a filha dela, que é a Amanda Ripley, que era criança quando ela foi na missão do Nostromo, morreu de velhice e de tanto tempo que demorou, né, para Ripley ser resgatada, e ela ficou lá no sono criogênico por décadas, né? E é um momento muito tocante ali no começo do filme e tal. E eu sempre fiquei me perguntando, acho que como muitos fãs também, né? Nossa, nem sabia que a Ripley tinha uma filha, né? Porque não se fala sobre isso no primeiro filme e tal. O que será que aconteceu com ela, né? E no jogo, justamente, né, no Alien Isolation, o jogo se passa entre esse período do final do primeiro filme e o começo do segundo, onde a Ripley está em hibernação lá no sono criogênico esperando o resgate. A filha dela, que é a Amanda Ripley, é a protagonista do jogo, então a gente vai jogar com ela, né? E descobrir aí um pouco mais sobre a Amanda, que é a filha da Ripley do filme. Então é muito legal, porque é como se fosse digamos, um terceiro filme, vai, que une aí o primeiro com o segundo. É muito legal, né? Então, eles tiveram muito cuidado, não só com, como eu falei, com a parte sonora, a gráfica, tudo, mas com a história também, né, cara? É aprofundar mais o universo daqueles personagens que são tão queridos, sabe? Então a Amanda tá ali trabalhando como uma espécie de mecânica ali numa estação espacial, né? E ela tá ali no comecinho do jogo soldando alguma peça ali e tal. E aí chega o Samuels, que é um androide da Weyland-Yutani, né? E ele fala pra ela que eles encontraram a caixa preta da Nostromo, que era a nave onde a Ripley estava no filme. Então ele fala pra ela, olha Amanda, a gente encontrou a caixa preta da Nostromo, né? E a gente está indo buscar essa caixa preta. Ela foi encontrada flutuando no espaço, mas ela está numa estação espacial chamada Sevastopol, que é propriedade de uma outra corporação, a Sigson Corporation, né? Que é uma rival aí da Weyland-Yutani e tal. Mas a gente, como essa caixa preta é propriedade da Weyland-Yutani, a gente está indo lá pegar essa caixa preta. E aí, finalmente, a gente vai saber o que aconteceu realmente com a Nostromo, né? Que até esse momento tudo que eles sabiam é que a Nostromo tinha explodido, porque a Ripley explode a nave no final do primeiro filme para matar o alien. Para você ter uma ideia de como esse alien, né, uma única entidade, um único ser alienígena, dizimou a tripulação. Ninguém conseguiu lutar contra ela, né, com essa criatura. Então só restou para a Ripley explodir a nave, né, e fugir. Então, como a Ripley está perdida no espaço, a filha dela não sabe o que aconteceu com a mãe dela depois disso. Então, é a chance dela, né, de ir nessa missão para recuperar a caixa preta, é a chance dela de saber o que realmente aconteceu com a tripulação da Nostromo, o que, né, se alguém escapou, se a mãe dela talvez possa ter escapado, enfim, saber realmente que fim teve, né, a tripulação da Nostromo, incluindo a mãe dela. Então ela aceita ali a missão, né, o jogo começa com eles indo para a estação de Sevastopol lá resgatar a caixa preta. E é muito legal, cara. Esse jogo ele é maravilhoso, assim, principalmente para quem é fã, mas mesmo que você não seja fã, não tenha nunca assistido a série Aliens, mas gosta de jogo de terror, ele vale a pena. Só que se você é fã, cara, ele é um jogo que é uma carta de amor muito grande aos fãs, assim. Em cada detalhezinho, sabe, assim, desde o momento que você levanta e começa a jogar o jogo, ele é um jogo em primeira pessoa, né? Você consegue ver ali nos mínimos detalhes tudo igualzinho aí o primeiro filme, sabe? Toda a nave assim.
E até detalhes que não precisavam ser feitos, como por exemplo, quando você está conversando ali antes de começar a sua missão de verdade, você já está jogando, né? E você está conversando com os Samuels ali numa sala de, como se fosse uma sala médica, e essa sala médica é uma réplica exata da sala médica da Nostromo do primeiro filme. E aí você pode mexer nos botões assim, tipo ativar a maca, desativar a maca, mexer nos terminais de computador, ler e-mail, sabe? Eles tiveram esses cuidados assim. Enquanto isso, você tem aquela trilha sonora característica do filme tocando no fundo e tal, né? Então, finalmente, eles chegam nessa estação de Sevastopol. E aí, quando eles chegam na estação, eles veem que essa estação, que é uma estação gigantesca, ela tá com algum problema. Logo que eles estão chegando assim com a nave na estação, eles falam: Nossa, parece que essa estação está danificada. E aí eles entram em contato com a estação e a pessoa que está na estação lá tá com aquele chiado, eles não conseguem entender direito, né? O que a pessoa está falando e tal. E eles veem que tem umas partes que estão danificadas, como se tivessem sofrido explosões. E uma dessas partes é o hangar de atracamento, então eles não conseguem atracar com a nave. E aí eles têm que meio que sair no espaço com aquelas roupas espaciais e ir, né, pelo espaço tentando chegar com uma espécie de corda. Eles lançam como se fosse um arpão ali, um cabo de aço que gruda na estação e eles vão se guiando por esse cabo de aço, né? A Ripley, os Samuels e uma outra tripulante ali que ela é como se fosse a parte, uma advogada ali da empresa, né? Então eles vão por ali e aí acontece uma explosão e esse cabo ele se rompe. Então os personagens acabam voando no espaço e a Ripley, a Amanda, né, Amanda Ripley, ela consegue voar em direção, né, por sorte ali ela voa em direção a Sevastopol e ela é a única que consegue entrar na estação e ela perde contato com os outros tripulantes. E aí começa o jogo de verdade. E bem no comecinho você já vê que alguma coisa está muito errada ali, porque não tem ninguém para receber ela. A estação está meio que num modo de emergência assim. E aí tem aqueles androides que eles chamam de Working Joes, né, no universo do jogo, que são os androides de manutenção da estação e tal. A Ripley já encontra um desses androids assim, pergunta pra ele o que está acontecendo, e ele fica dando aquela resposta automática pra ela, de tipo assim, fique em segurança, a Sigson, que é a Sigson Corporation, se preocupa com você, em breve a energia será restaurada tal. Então ela não consegue contato com ninguém, né? E aí ela vê que o sistema todo está em colapso, ela não consegue entrar em contato com a nave que trouxe ela, o sistema de comunicação está falhando também. Então o seu objetivo passa a ser ali a encontrar uma forma de restaurar a energia e o contato com os outros membros da equipe, né? Que logo no começo, assim, cara, você já tem aquela atmosfera de solidão total, assim, sabe? Os primeiros sinais de abandono, que alguma coisa errada aconteceu, aquele meio que um pânico ali já começa a tomar conta de você, sabe? E conforme você vai avançando no jogo, lembrando que ele é um jogo em primeira pessoa, né? Você vai percorrendo aqueles corredores ali da estação Sevastopol, cara. E pra quem já assistiu Aliens, né, sabe que não é assim, o Alien, a temática visual do Alien é aquela coisa meio decadente mesmo, industrial, né? É muito coisa assim que foi muito usada, sabe? Então tem gás vazando, tem poça de óleo no chão, tem tubulação exposta, fiação exposta e tal. Toda aquela atmosfera ali super decadente, né? E conforme você vai procurando uma forma de restabelecer a comunicação, você começa a escutar, porque também o som desse jogo é maravilhoso, né? Você começa a escutar assim gritos, então tem outras pessoas vivas também. Só que ninguém consegue, nenhum dos robôs dos Working Joes consegue te dar nenhuma informação precisa, né? E aí você vai andando ali pela estação e a Ripley começa a encontrar alguns sobreviventes. Já no terceiro capítulo você encontra o Axel, né, que é o primeiro sobrevivente que ela encontra, e ele explica que a estação ela está em modo de emergência já faz bastante tempo e os recursos da estação estão basicamente exauridos já, né, tipo comida, essas coisas assim, porque não tem mais energia, né? E basicamente os sobreviventes que sobraram acabaram formando tipo pequenos grupos e muitos desses grupos se tornaram violentos, né, para conseguir recursos, atacando outros grupos e tal, porque eles não conseguem comunicação com o exterior. Então eles estão isolados ali, né, cara? E aí muitos dos Working Joes, né, esses robôs de manutenção, eles acabaram entrando num modo de proteção, assim, sabe, para proteger a estação de dano, né, porque os caras estão danificando a estação e tal. E aí, como a estação é propriedade, né, esses robôs também são propriedades da Sigson, eles entram aí no modo de proteção e tal. Então você começa a perceber, cara, que as pessoas estão lutando para sobreviver ali. Algumas delas com armas rudimentares, porque de novo não é um jogo de tiro em primeira pessoa, tá? Não é porque o jogo é em primeira pessoa que realmente é um jogo de tiro em primeira pessoa. Pouquíssimas vezes você vai ter uma arma à sua disposição e quando você tiver, a munição vai ser super escassa.
E você vai ter que usar muito sabiamente, sabe, os seus recursos, sabe? Então ele tem uma parte de sobrevivência muito legal também, esse jogo. E aí você vê que os sobreviventes não só estão lutando entre eles, mas também contra os Working Joes, que são os robôs que estão meio que entraram em parafuso assim e estão atacando as pessoas também. Meio que como se a programação deles não tivesse mais recebendo sinal, sabe? E eles estivessem simplesmente com a missão de proteger a qualquer custo ali a estação, então se eles veem todas as pessoas ali como uma ameaça, sabe? E aí você está conversando ali com o Axel, né, ele está te explicando mais ou menos o que está acontecendo, e de repente o Axel ele é morto brutalmente por uma criatura desconhecida. E aí você tem o primeiro encontro com um alien. Mano, é apavorante porque você não espera, sabe? E eu acho que se tem uma palavra que representa bem esse jogo é o inesperado, assim. Porque como eu disse, no jogo você tá na pele da Amanda e ela é uma mecânica, ela é como se fosse um pouco o Isaac Clarke do Dead Space, só que sem todo aquele armamento, né? Então você, a partir desse momento, no terceiro capítulo, onde o alien se introduz ali, ele aparece, o jogo se torna, cara, uma perseguição de gato e rato, onde você, infelizmente, é o rato. E não tem como você matar o alien, porque a Ripley ela não tem acesso a metralhadora, bazuca, escopeta, nada. É uma estação de trabalho, uma estação ali de mineração, né? Então, as poucas armas que tinham ali, dos seguranças que morreram ali, né? As pessoas já pegaram. Então, apesar de no jogo você ter acesso até uma parte ali, um revólver com poucas balas, né? Na maior parte das vezes, mais uma vez, né, mostrando como eles se mantiveram fiel ao filme, você vai ter que improvisar suas próprias armas, sabe? Tipo, você pode usar pedaço de ferro, de cano, você pode fazer o seu próprio lança-chamas e tal, sabe? Mas essas armas, elas são armas só para mitigar a presença do alien, para você tentar espantar ele como um último recurso, mas muitas vezes até isso falha, sabe? E como eu disse, pela Amanda ser uma mecânica, então conforme você vai avançando no jogo, né, os teus parâmetros da missão vão mudando. Depois que você religa as comunicações, você vai conhecendo os outros sobreviventes e eles vão mandando outras missões para você, tipo ir até a enfermaria para conseguir kits médicos para poder salvar algumas pessoas que estão ali machucadas. Depois ir em tal lugar tentar ver se você encontra armas e munição, né? Então assim você vai navegando pelo jogo, fazendo essas pequenas missões enquanto você vai decifrando o que está acontecendo no jogo, o que é o Alien, né, para valer, assim, por que os Working Joes estão fora de controle e tal. E você vai conhecendo outros personagens. Você vê que tem até o momento em que a Ripley ela realmente encontra a caixa preta da Nostromo, mas eu não vou dar spoilers do que acontece, né? Mas tem até um outro personagem que mais pra frente na história ele entra ali no contexto, que é um caçador de recompensa. Então você vai conhecendo esses sobreviventes. E aí no final das contas você se vê numa missão de sobrevivência e de fuga. Você precisa realmente fugir da Sevastopol, da estação com vida, né? E vai, claro, vai decifrando ali outros segredos que eu não quero contar também, para não estragar a jogatina de ninguém. Mas assim, cara, então conforme você vai jogando, às vezes você vai chegar em setores da nave onde as portas estão travadas por segurança. E aí você vai ter que hackear essas portas, ou chegar em algum lugar para poder hackear um sistema para religar a energia naquele setor. E tudo que você precisar fazer, cara, desde, sei lá, procurar senhas para abrir portas, hackear portas ou, sei lá, qualquer coisa mais mecânica de manutenção que você precisar fazer, você vai ter que fazer em tempo real. E enquanto você está ali digitando o código ou fazendo, sei lá, algum minigame de hackear a porta, qualquer coisa, o alien tá andando, cara, pela nave, sabe? O jogo não te deixa seguro nem por um momento. Muitas vezes em outros jogos do tipo, quando a gente tenta fugir de um inimigo assim, o que você pensa? Ah, vou entrar aqui nesse duto de ventilação, né? Cara, muitas vezes eu fui pego de surpresa assim, por essas mecânicas, porque eu entrava no duto de ventilação e o alien entrava atrás de mim, cara. Então, tipo assim, você entra no duto de ventilação sentindo que, tipo assim, ah, beleza, tô protegido aqui. De repente o bicho abre a porta e entra atrás de você, sabe? É aquela sensação de pânico. E muitas vezes, por exemplo, como você não consegue combater o alien, você vai ter que passar basicamente o jogo se escondendo, né? Fugindo dele. Então, você vai se esconder embaixo de mesa, atrás de caixas, né? E é aterrorizante, cara, porque você nunca tá realmente seguro. Até mesmo quando você se esconde dentro de armários, assim, se você fizer barulho, cara, o alien te acha. Então, quando o alien entra na sala, você tem que prender a sua respiração e encostar no fundo do armário, assim, porque ele pode até ouvir a tua respiração, sabe? Então, tudo isso é aterrorizante. Para você ter uma ideia, o save para poder salvar o jogo nesse jogo é manual.
É igual no Resident Evil, que você encontrava as máquinas de escrever. Então aqui você encontra umas máquinas na parede, como se fossem uns telefones, e aí você tem que inserir o seu cartão, e aí ele demora alguns segundos para salvar, né, no computador o teu progresso. E enquanto você está salvando o jogo, você pode ser morto, cara. Você pode perder o teu save. E isso deixa você num constante estado de pânico, de terror, porque muitas vezes você está sendo meio que perseguido pelo alien e você vai avançando assim, escondido, andando devagarzinho, bem devagar mesmo, agachadinho assim. Aí você ouve o alien passando por perto na outra sala, você ouve ele abrindo as portas, derrubando alguma coisa assim. E você vai assim, cara, super devagarzinho, olhando por cima das coisas, porque tem um botão para você olhar por cima das coisas, né? E aí você vê lá no fundo do corredor aquela máquina na parede de save e você fala, cara, eu preciso chegar ali para salvar o jogo. E aí você vai ouvindo o alien chegando cada vez mais perto, assim, e você começa a salvar o teu jogo. E enquanto você tá salvando o teu jogo, você pode mexer a câmera, sabe, com o analógico do controle, assim, olhar para esquerda, olhar para direita. E é aterrorizante, cara. E às vezes você tá salvando e você vê o alien vindo no fundo do corredor, cara, e você tem que arrancar o cartão da máquina às pressas e sair correndo ou abaixar atrás de alguma coisa, sabe? É muito aterrorizante, porque realmente o perigo ele vem de todos os lugares e o alien ele não tem um padrão definido. Por exemplo, se você joga Resident Evil Nemesis, você sabe onde o Nemesis vai aparecer, você sabe onde os inimigos vão aparecer. Aqui não, cara, toda vez que você jogar, o alien ele vai ter um script diferente. Então você nunca sabe quando ele vai aparecer, de onde ele vai aparecer e quanto tempo ele vai ficar naquela área, né? E se já não fosse ruim bastante isso, tem partes que vai ter grupos de pessoas hostis que vão atacar você, você não tem arma suficiente, munição suficiente para atacar de volta. Tem os Working Joes, que são os androides que também vão te perseguir, você tem que lutar contra eles também. Então é um ambiente muito hostil, né? Aquele ambiente onde você não sabe de onde vai vir o perigo, né? E se você vai conseguir chegar no seu objetivo em segurança. Então ele te mantém assim na ponta dos pés o tempo todo. E no final de tudo, cara, né? Ele é um jogo bem longo, ele tem ali 18 fases. E no final de tudo você tem uma missão extra que é com a tripulação da Nostromo do primeiro filme. Você pode jogar com o Dallas, pode jogar com a Ripley, pode jogar com os outros personagens, né, na mesma pegada também. E eu confesso que esse jogo, eu joguei ele no Xbox One na época que ele saiu assim. E, mano, eu passei um cagaço da gota e eu nem cheguei a terminar essa missão extra. Eu terminei o jogo em si, pra mim já tava bom, porque ele é um jogo, cara, que vai realmente testar os limites do seu cagaço, velho. Mas, se você tá procurando, então, um jogo onde a imprevisibilidade é o que vai te atormentar o jogo todo, onde você não sabe de onde vai vir um alien, quais os inimigos vão te atacar, porque muitas vezes não é só o alien que está te perseguindo. Você vai encontrar grupos de humanos agressivos ali que estão tentando sobreviver e eles vão te atacar e às vezes você não tem nem munição para revidar, você vai ter que dar um jeito de passar por eles. Às vezes tem facções lutando entre si, às vezes tem os Working Joes também, cara, que são aqueles androides, vão começar a te caçar. Esses androides você pode combatê-los, você pode fazer minas, né, improvisadas, porque ela é uma engenheira ali, né? Então você pode construir seus armamentos, construir seu equipamento e tal. Mas o alien em si, cara, você nunca consegue derrotá-lo de verdade. No máximo afastá-lo ali por um momento, né? Então ali é um jogo completamente imprevisível. Às vezes até quando você morre e você volta naquela mesma parte do jogo, às vezes o alien nem aparece. Ou ele aparece em lugares diferentes. Então não tem como você decorar um padrão, sabe? Isso te deixa sempre com o cabelo em pé, assim. E para quem tem Xbox One com o Kinect, como eu tive na época que eu joguei, você pode usar o Kinect na jogatina também. Ele detecta sons no teu ambiente, então você tem que jogar bem quietinho. Se você fizer barulhos aí na tua sala, o alien ele vai te ouvir, ele vai te caçar. E você pode usar também como eu disse, né, ele é um jogo em primeira pessoa. Então você pode olhar assim por cima da mesa, por cima dos objetos, se você estiver escondido, sei lá, atrás de uma caixa, por exemplo, e você esticar assim a cabeça para cima, o Kinect ele detecta, e aí a Amanda ela olha por cima da caixa ou por cima da mesa também, então adiciona aí mais uma camada de imersão. E é um jogaço, tanto para quem gosta de jogos de terror, quanto para quem gosta da franquia Alien, e se você gosta dos dois, você vai pirar nesse jogo, cara. Mas tenha em mente que é um jogo apavorante, cara. Você vai se sentir completamente em pânico o tempo todo. Bom, se no Alien Isolation você já tem poucos recursos,
o pouco que você encontra você tem que fabricar armas que vão no máximo te espantar o teu inimigo ali. Ou armas que vão quebrar canos, pedaços, barra de metal, coisas que vão quebrar quando você usar algumas vezes. E você já se sente vulnerável? E se eu te disser que no próximo jogo você não tem absolutamente nenhuma forma de se defender? Um ano antes de sair o Alien Isolation, saiu um pequeno joguinho chamado Outlast. Por que eu digo que ele é um pequeno joguinho? Porque ele foi um dos primeiros grandes jogos indies, feitos com pouquíssimas pessoas ali, um pequeno time, né, desenvolvendo o jogo, e foi um dos primeiros jogos indie que eu me lembro de ter visto e ter falado, não é possível que isso seja um jogo indie, porque graficamente ele era incrível, cara. Ele é um jogo que foi feito por uma desenvolvedora muito pequenininha lá do Canadá, chamada Red Barrels, também foi publicada por eles e foi lançado em 4 de setembro de 2013 para PC e depois saiu para PlayStation 4, Xbox One e até Nintendo Switch. E na época, eles foram um dos primeiros jogos independentes a usar Unreal Engine, que naquela época ainda era Unreal Engine 3. Então, graficamente, ele era um jogo que não devia nada aos grandes títulos AAA da época, né? Então, pra mim, ele foi o primeiro jogo que eu me lembro de quebrar essa barreira de que indie não precisa ser pixel art, né? Não precisa ser um joguinho em flash, pode ser um jogo realmente que eu chamava na época de jogo de verdade, né? Lá em 2013, a concepção que a gente tinha de jogo indie era joguinho de celular, né? Joguinho muito diferente, assim. Então, a Red Barrel foi formada por ex-desenvolvedores da Ubisoft, da EA, até da Naughty Dog. Então, não é à toa, né, que é um jogo que fez todo o estardalhaço que ele fez. Bom, eles fundaram a Red Barrel já com a ideia de criar um jogo de terror cru, realista e sem combate, que deixasse o jogador completamente indefeso e apavorado, né? Eles se inspiraram muito nos filmes REC e no projeto da Bruxa de Blair, optando por um terror em primeira pessoa com uma visão de câmera caseira. Então eles estavam buscando o medo através da vulnerabilidade total do jogador. A ideia central era que você não poderia lutar, você tinha que apenas sobreviver e documentar aquele horror que estava acontecendo contigo. E esse jogo foi um sucesso estrondoso, completamente inesperado. Eu me lembro muito de a mídia cobrindo ele na época, falando que era o jogo mais aterrorizante de todos os tempos, e eu te digo que eles não estavam errados, cara. Eu joguei muito jogo de terror a minha vida toda, mas nada que eu me lembro assim se equiparou a esse jogo, sabe? Um ano depois, em 2014, eu peguei meu Xbox One e foi um dos primeiros jogos que eu peguei, né, o Outlast. Cara, ele é um jogo assim, não é à toa que ele teve o Outlast Whistleblower, o Outlast 2, Outlast Trials, né? Ele gerou uma franquia de jogos porque realmente não tinha nada igual, né, naquela época. Mas antes da gente entrar nas mecânicas e tudo mais, né, vamos entrar um pouco de cabeça na história desse jogo. O que se passa no jogo Outlast? O jogo começa com você chegando dirigindo um carro, né, todo em primeira pessoa, chegando à noite numa estradinha de terra, num casarão gigantesco, aqueles casarões vitorianos, né, clássicos de filme de terror, que é o Mount Massive Asylum, um hospital psiquiátrico que fica isolado nas montanhas do Colorado, e ele é administrado por uma companhia chamada Murkoff Corporation. Na verdade, você é um repórter investigativo chamado Miles Upshur e você recebe um e-mail anônimo denunciando abusos e experimentos ilegais nesse asilo aí. Só que quando você chega, cara, já é estranho porque não tem ninguém para te recepcionar na portaria, assim, na guarita de segurança. Aí você entra na guarita, abre o portão, você vê que, tipo assim, tem alguns, como se diz, veículos militares abandonados também já na entrada ali. Você fala, tem alguma coisa aqui que não, né, que não me cheira bem. E ao entrar você já descobre que o local já está em colapso total. Você começa já de cara ali, bem no comecinho ali, você já vê que tem alguns soldados estraçalhados, empalados ali, soldados de força de elite. Você fala, ih, cara, se esses caras aí, né, soldados de elite já estão nesse estado, o que vai acontecer comigo, né? Então você começa logo no começo já descobrir que o local está em colapso, com os pacientes violentos, né, cheio de cadáveres por todos os lados, cadáveres mutilados, né, a energia falhando ali, muitas luzes piscando, como bem clichê de filme de terror mesmo. E bem no começo do jogo, nos primeiros capítulos, você já começa a perceber que o asilo ali ele demonstra indícios de experimentos sobrenaturais ligados a um projeto chamado Wall Rider. E aí você está ali explorando, né, tentando entender o que está acontecendo. Tudo que você tem é uma câmera. E aí você tá, conforme você vai andando assim,
chega uma hora que você precisa passar por um vão estreito, e a hora que você vai passar por esse vão estreito, aparece o grande antagonista do jogo, que é o inimigo que vai te perseguir pelo jogo todo, né? Mais uma vez aí, dando aquela impressão de gato e rato do Alien Isolation. Então é como se fosse um homem grande, bem grande mesmo, careca, assim, ele pega você e te joga do segundo andar, você cai no primeiro andar, assim, quase desmaiando. E aí um desses, digamos, esses detentos ali, um dos pacientes que estão no asilo, ele te encontra, ele vê essa câmera na sua mão, essa filmadora, e ele fala que você foi enviado por Deus, que você é um dos apóstolos que vai documentar o terror ali, né? Então você começa a ver que realmente tem muito doido nesse lugar, cara. E aí, conforme o jogo vai desenrolando, né, você vai coletando documentos, vai conversando um pouco com os personagens que são um pouco mais sãos ali, né? Você vai entrando cada vez mais fundo no asilo, até que você chegue numa parte que lembra um pouco mais Resident Evil, assim. Muita gente que jogou, inclusive, não se lembra dessa parte, mas o jogo Outlast em si, o asilo ali, ele é mais o começo, a parte inicial do jogo, né? Porque conforme você vai investigando, o Miles, que é o protagonista, que é o cara que você controla, né, o repórter, ele descobre que a Murkoff Corporation vinha realizando testes com nanotecnologia e controle mental, que era esse projeto Walrider, né? A ideia deles era criar uma entidade de energia simbiótica entre máquinas e seres humanos. Só que é claro que o experimento deu errado, resultando numa entidade chamada Walrider, que eu não vou dar spoilers aqui, né, porque você vai encontrar ela durante o jogo, né? Mas basta saber que essa entidade ela é capaz de possuir corpos humanos e usá-los como hospedeiros. E o principal hospedeiro então era o Billy, um dos pacientes. E o Walrider, ele usou o Billy, esse projeto Walrider, para massacrar os funcionários e prisioneiros. Então por isso que você chega lá, tá todo mundo massacrado, cara. E assim, né? Não vou contar muito mais da história, mas você vai sendo guiado ali pelo Padre Martin, que é o cara que te encontra caído ali no começo e fala que você é um dos apóstolos e tal, né? E ele vai meio que te explicando da forma dele, né? O que está acontecendo e tal, sabe? Tem até uma cena muito forte que você... enfim, eu não vou nem contar essa cena pra não estragar o jogo, porque é uma cena bem pesada mesmo, mas... tem uma cena que o padre ele acaba meio que se mutilando de uma forma muito grotesca ali pra mostrar uma prova de fé pra você, sabe? Então o jogo ele é bem grotesco, super violento. Inclusive tem uma cena nesse jogo em que você é capturado, né, por um dos pacientes lá, um dos, digamos, prisioneiros, vai, e é torturado também. E você vai assistindo tudo em primeira pessoa, né, muito na pegada do Resident Evil 7, né, do Biohazard 7. E inclusive eu vejo muita inspiração do Outlast no Resident Evil 7, pra falar a verdade, né? Mas ele é um jogo que ele é super violento e você vai sendo perseguido por esse cara gigantesco durante o jogo todo. Depois você descobre que ele se chama Chris Walker, ele é um ex-soldado monstruoso, cara. Então, tipo, é muito louco porque você ouve ele andando, né? E aí ele vai gritando. Gritando não, ele vai falando assim, tipo, varredura de segurança. Você vê que ele tá, tipo assim, fazendo uma ronda ali porque ele era um soldado, né? Então assim, eu não vou contar muitos spoilers, mas você vai conhecer alguns personagens que vão ficar na sua mente, que nem os gêmeos canibais psicopatas, que é muito louco, que eles estão completamente nus assim. Tem o ex-cirurgião, o Richard Traeger, tem o Billy, né, que é o hospedeiro do Walrider. Você vai encontrando esses personagens muito, muito carismáticos de uma certa forma, muito marcantes, né, durante o jogo. E assim, como eu disse, né, por que esse jogo inovou tanto? Porque, meu, pensa, 2013, um jogo indie desse porte, com esses gráficos, com essa qualidade de gameplay, né? Era uma coisa que a gente nunca tinha visto, né? Uma coisa muito diferente na época. E é o gameplay, a mecânica em si, né? Porque, como eu disse, você não tem nenhuma forma de se defender, nenhum jeito de distrair o inimigo, nada, nada. Você está 100% exposto, sabe? Você tem só a sua filmadora e mesmo assim, né, cara, apesar de você ter a filmadora e ela te ajudar porque ela tem aquele modo de visão noturna, sabe? Então ela te ajuda para você enxergar algumas partes mais escuras e tudo mais. Então você acaba se sentindo, né, um pouquinho mais seguro ali quando você tá com a filmadora. Porém, cara, você precisa de pilhas. E se você ativa a visão noturna, cara, ela vai comer pilha. Então não dá pra você ficar usando a câmera o tempo todo, sabe? Então, o jogo ele requer que você, digamos, a munição aí que você vai procurar são as pilhas. Então não dá pra você abusar, sabe? E você vê que, como as baterias são limitadas, né, um recurso essencial, assim, você vai acabar usando muito pouco a visão noturna. O que eu fazia, né, na época? Eu ligava a câmera na visão noturna, olhava um pouco o cenário, tentava memorizar de cabeça em alguns segundos, assim, depois eu andava um pouco no escuro pra não gastar pilha, cara.
E isso é muito louco, assim, porque te obriga realmente a andar no escuro, sabe? É uma coisa muito doida, né? Então, ele é um jogo que, como eu disse, você vai ficar sendo perseguido por esse cara, por esse super soldado, muito na pegada do Alien, só que você não consegue nem se defender e em muitas partes, porque você vai passar pela ala masculina, pela ala feminina, você vai descer no esgoto, depois você vai descer num laboratório, e em cada parte dessa, alguns prisioneiros, né, vamos pensar assim, alguns dos pacientes, eles vão estar soltos, eles vão estar soltos e eles vão sim te caçar impiedosamente, cara. E você não tem kit médico, você não tem como recuperar a vida, você não tem como se defender. Todas as suas ferramentas ali é se esconder, né? Isso causou um impacto tão grande nos videogames nessa época, né, principalmente no subgênero de terror, que como eu disse, ele influenciou muitos jogos depois, né? Toda essa onda de jogos onde você não pode se defender, como o Soma, né? Até depois ele influenciou os outros Amnésias, né? Que vieram depois, o Layers of Fear, tantos jogos que beberam dessa fonte. Inclusive o Resident Evil 7, onde você está sendo perseguido pelo pai da família Baker lá e você não tem como se defender, né? Você acaba tendo que fugir. Então, muito bebeu de Outlast. Claro que ele não foi o primeiro jogo a trazer isso, né? Já no Play 1 a gente já tinha jogos de terror nessa pegada aí, próprio Clock Tower e tudo mais. Mas, pô, cara, trazer essa mecânica da primeira pessoa, a câmera como um único recurso ali que você tem para enxergar um pouquinho no escuro, né? E você tá 100% exposto, era algo que não era comum em 2013. Em 2013 a gente estava ali com Resident Evil 6, né? Aquele absurdo daquele jogo de ação, né? Resident Evil tinha virado ação, Dead Space tinha virado ação, Silent Hill tinha virado ação, tava tudo virando jogo de ação. E aí de repente me surge um jogo desse que vai justamente na contramão, né? Trazendo o terror aí pra gente. Então assim, ele é um jogo que eu curti do começo ao fim, eu joguei, sempre deixei esses jogos para jogar à noite com fone, né, para entrar mais no jogo assim. E ele foi um jogo que eu não conseguia jogar mais de meia hora seguida assim, porque realmente na época ele era uma coisa surreal assim de aterrorizante, mano. Porque você ficava querendo se defender e não conseguia, sabe? Super vulnerável. E ele tem também uma história interessante de tecnologia ali militar e tal, né? E no final do jogo, assim, ele tem um final completamente inesperado. Ele não é um jogo longo, diferente do Alien, que você vai levar em média 10 horas para terminar. Esse jogo, questão de 4 horas ali, você já consegue bater final nele, né? E quando saiu a DLC, logo em seguida saiu a DLC contando o que aconteceu antes do jogo. Né, como que o projeto Wall Rider saiu do controle, o Billy saiu do controle e começou essa chacina aí no asilo, né? Então, se você tem curiosidade de saber, se você já jogou, por exemplo, Outlast e tem curiosidade de saber como tudo começou, tem essa DLC, né? E depois foi lançado, claro, o segundo e o terceiro jogos. O terceiro eu não joguei e o segundo eu comprei ele, mas eu nunca consegui jogar também. É um jogo que eu sei que eu tenho que estar muito na vibe, cara, porque ele vai aterrorizar de verdade. Então, dois jogos similares, porém um no futuro, né? Você está numa estação espacial e o outro no presente, onde você está fugindo aí num asilo de insanos, cara. E o jogo é absolutamente aterrorizante. Inclusive, ele é muito melhor do que o próprio jogo da Bruxa de Blair que saiu depois, que foi baseado nele, inclusive. Um jogo em primeira pessoa, onde você não tem como se defender, mas é um joguinho ruim, rapaz. Então, vai no Outlast que não tem erro. E finalmente, chegamos no nosso último jogo do episódio. Bem, teoricamente, é fácil você fazer uma pessoa ficar com medo se você tira todos os recursos de sobrevivência dessa pessoa. Quando você não tem armas para se defender, é muito fácil ficar com medo. E se eu te dissesse que nesse próximo jogo você tem muita arma, muita munição e ainda assim você vai ficar aterrorizado? Bem-vindos ao fantástico Metro 2033. Lançado no antigo ano de 2010 para PC e Xbox 360 e depois com versões remasterizadas em 2014 para PC, PS4 e Xbox One, esse jogo foi desenvolvido pela 4A Games e depois desenvolvido pela Deep Silver nas versões remasterizadas e publicado pela THQ. Por que eu trouxe esse jogo? Porque ele foi baseado num romance incrível de mesmo nome, criado por um russo chamado Dmitry Glukovsky, que também colaborou diretamente com o time da 4A Games, que é um estúdio formado por ex-funcionários da GSC Game World, que é o pessoal que fez o Stalker. Você já jogou a franquia Stalker? Também é muito boa. A ideia dos caras era criar uma experiência de terror e sobrevivência imersiva com foco no realismo do pós-apocalipse, mano.
inspirada na vida subterrânea de Moscou após uma guerra nuclear. Então, esse jogo, ele se passa, como eu acabei de descrever, num futuro pós-apocalíptico bem próximo da gente, né, como o próprio nome diz, no ano de 2033, 2 décadas após uma guerra nuclear global. Você joga na pele do Artyom, que é um dos sobreviventes, que conseguiu escapar da aniquilação da guerra nuclear, correndo e se escondendo no metrô de Moscou, que é uma das maiores redes subterrâneas de metrô do mundo, e ela realmente foi preparada para um possível ataque nuclear aí, né, para a população poder correr lá, fechar aquelas grandes portas de chumbo, né, e se protegerem lá dentro, né, da radiação e tudo mais. Então é muito legal porque conforme o tempo vai passando, assim, né, as pessoas já vivem há 2 décadas na estação do metrô, então começam a se criar pequenas cidades em cada estação do metrô, cara. Cada estação que você vê ali no mapa, né, inclusive no livro quando você lê, na contracapa tem toda o metrô, né, de Moscou assim, e ele mostra para você cada estação, né, e quem está dominando aquela estação. Então, basicamente cada estação vai tendo a sua própria suas próprias regras, suas próprias religiões e tudo, né? Ficando ali cidades isoladas, meio que isoladas uma da outra. E é muito interessante porque tem os Rangers da Ordem Espartana, que são tipo assim, a Brotherhood of Steel do Fallout, sabe? Eles são meio que os defensores da humanidade, assim. Tem o Quarto Reich, que é uma cidade só de neonazistas, que seguiu por essa linha fascista, né? Tem a linha vermelha, que é a cidade dos comunistas. Aí você tem a Hansa, que é a cidade dos mercadores e capitalistas e tal. Então, todo mundo ali, cara, acaba tendo que interagir uma cidade com a outra, porque determinadas cidades vão produzir bens que as outras não conseguem, então eles têm que trocar entre si. Você vê que começam a surgir conflitos, né? Por exemplo, os comunistas começam a entrar em guerra com os neonazistas e tal. E no meio desse mundo caótico e louco, assim, cara, você entra na pele do Artyom. E o jogo ele meio que segue a história do livro, né? O Artyom, ele é um jovem que ele nasceu antes da guerra, então ele tem ali os seus 24 anos, mais ou menos, porque quando as bombas nucleares caíram em Moscou, ele era criancinha. Ele até conta no livro e em algumas partes do jogo assim que ele se lembra muito vagamente de estar andando com a mãe dele assim, e eles param para tipo tomar um sorvete e de repente soa o alarme de guerra nuclear. E aí todo mundo começa a correr desesperadamente pro metrô, né? A mãe dele coloca ele no colo assim. E eles correm pro metrô, mas a mãe dele é meio que pisoteada, tal assim, e alguém arrasta ele, leva ele pro metrô e salva ele, mas a mãe dele acaba morrendo, né? Então ele não consegue se lembrar do rosto da mãe, nem nada assim, mas é uma história muito incrível, cara. E aí ele basicamente ele cresce no metrô, né? Basicamente órfão, ele cresce numa estação chamada Exhibition, que fica na periferia do metrô, e ele não se lembra, assim, sabe, muito do mundo exterior, mas ele acaba se tornando um Ranger. Esse Ranger aí que é essa, como se fosse, como eu disse, né? Esses caras que são meio que a polícia ali, sabe? Como se fosse a Brotherhood of Steel, né? E é legal porque os Rangers eles têm missões às vezes de ir para a superfície para coletar recursos, sabe? Porque não tem como produzir coisas no metrô, né, cara? Como é que você vai criar? Você não tem como ter fábricas, indústrias no metrô. Então muitas coisas são sucateadas da superfície, baterias velhas, painéis solares, né, peças aí de máquinas, tipo geradores de luz, de energia e tal, que vão se desgastando com o tempo, não tem como ser manufaturado. Então no livro é muito legal porque mostra a superfície, né, devastada ali pela radiação, bem a estilo Fallout mesmo, né? Você tem que colocar a tua máscara ali porque não pode respirar o ar tóxico. E aí na superfície você encontra todo tipo de mutação, né? Rato mutante, aquela coisa bem Fallout mesmo, só que com um toque muito mais puxado pro terror, sabe? O metrô ele tem essa vibe muito do terror assim, de não é igual no Fallout que você tem aquela coisa mais bem humorada, mais escrachada, que você pode sair atirando nos bichos, né? No metrô você é bem mais vulnerável, como realmente seria na vida real, né? E inclusive você acaba encontrando outros stalkers aí, que são os outros tipos de facções de outras cidades subindo para a superfície para disputar os mesmos scraps ali, ferro velho que eles chamam, né? Então você acaba conflitando com humanos também, entrando em combate e tal, né? Bom, mas qual que é a história de verdade do jogo? Então, o Artyom, quando ele ainda era criança, ele estava lá no metrô, ele e umas outras crianças, eles foram andando assim pro metrô, um dia brincando assim, e eles acharam meio que um portão fechado desses portões antinucleares assim fechados, né, para não entrar radiação da superfície, e eles foram lá e apertaram um botão, cara, e abriram esse portão. Acabaram abrindo esse portão, uma fresta assim, né?
E aí quando eles abriram esse portão, eles saem assim para o mundo exterior pela primeira vez, né? E eles se deparam com umas criaturas mutantes, humanoides, assim como se fossem seres humanos, mas enegrecidos, bem altos, com feições bem alienígenas, assim, sabe? Que eles chamam de Dark Ones, né, no universo do metrô. E esses Dark Ones, eles são muito temidos pelos humanos porque alguns deles às vezes entram na estação do metrô por alguma infiltração, alguma coisa assim, e acabam matando algumas pessoas, né? Então as pessoas temem muito os Dark Ones porque eles matam as pessoas telepaticamente, sabe? E aí o Artyom e essas crianças encontram esses Dark Ones, as crianças voltam correndo para dentro do metrô, mas o Artyom ele consegue entender um pouco esses Dark Ones, sabe? Então eles não matam o Artyom. E aí ele tem meio que uma conexão com esses Dark Ones, que eu não vou dar spoilers, porque isso vai ser importante lá mais pra frente na história, sabe? Mas aí ele volta pra estação tal, e ninguém conta, as crianças não contam, né? Pras pessoas que eles acharam esse portão aí tal, que eles abriram um pouco tal, e ficam com medo e não contam. Bom, e aí passa-se então esses 20 anos, aí o Artyom já tá mais velho e tal, né? E aí a estação onde o Artyom mora, ela é atacada por esses Dark Ones, né? Tem ali algumas sentinelas ali que são encontradas mortas e sem nenhum tipo de marca de bala, nada. Então as pessoas sabem que não foram mutantes, que não foram soldados inimigos de outra estação, e sim os Dark Ones. Então o Artyom ele recebe a missão de ir encontrar os Rangers numa outra estação que fica bem distante, chamada Polis, que é como se fosse realmente a capital do metrô assim, e ele tenta alertar eles sobre esse perigo dos Dark Ones, né? Então, basicamente, é uma jornada onde você vai passando por várias estações do metrô, né? Vendo como funcionam ali diferentes civilizações e tal. E, claro, você vai passando pelos túneis que são tomados por mutantes, facções hostis e até alguns fenômenos paranormais que existem na vida real, como aquela orbe de eletricidade, né? Que às vezes você tem que fugir, né? E também você acaba enfrentando até o terror psicológico dos túneis, né? O Artyom acaba ouvindo vozes, sombras, tem até algumas memórias assim que você não sabe se são suas ou não, de mortos em lugares amaldiçoados e tal, né? E aí então a sua missão é chegar a Polis e avisar os Rangers, né, que decidem usar um míssil para destruir o ninho dos Dark Ones. E aí, né, já vamos aí para a rota final do livro e do jogo, então não vou dar spoilers aqui, mas bom, o Metro ele nunca foi um jogo que foi vendido como um jogo de terror. Né, diferente de um Dead Space, um Silent Hill da vida, né, ele foi simplesmente vendido como um jogo atmosférico de tiro ali em primeira pessoa. Só que ele vai muito além disso. Muito além disso. Porque o metrô, você vai jogar, né, a maioria do jogo dentro das estações do metrô abandonadas. E cara, você vai estar. Pensa, você vai ser mandado, né, para lugares distantes do metrô onde o Artyom nunca tinha ido. E muitas dessas partes, por exemplo, muitas estações já perderam o contato, né? São estações distantes que acabaram perdendo o contato. E você chega lá e tem, tipo assim, você viu que a estação já foi, como se diz, cara, destruída por mutantes. Você vê todo mundo morto, esqueleto, tudo. Então, aquele ambiente do metrô é um ambiente super claustrofóbico, super sinistro, de onde você se sente super isolado e vulnerável, cara. Apesar de você ter armas que você pode usar, né? As armas são armas também já são velhas, já foram muito utilizadas, são armas que são feitas com pedaços de outras armas. A munição é escassa, ainda mais porque a munição militar, que é a munição boa mesmo que ficou, que sobreviveu, né, é uma munição que é usada como moeda no jogo para você comprar suprimentos. Então você tem que ficar pensando, pô, será que eu gasto minha munição boa ou uso para comprar coisas, né? Então você não, apesar de você ter armas, você não é um Call of Duty da vida, né? Não é um jogo de tiro mesmo. Então, muitas vezes você se sente vulnerável e, cara, assim, explorar os túneis do metrô, assim, num breu completo, né? E aí a sua lanterna da cabeça vai apagando com o tempo, vai ficando mais fraquinha. Aí você tem que tirar um dínamo do bolso e ir bombeando aquele dínamo para reacender a tua lanterna. Você tem que ficar de olho na radiação, sabe? E inclusive quando você sobe na superfície, você tem que ficar muito de olho na tua radiação, tem que tomar cuidado para tua máscara não quebrar. Então se você resolver entrar em combate com algum mutante ou com algum inimigo, a sua máscara pode quebrar e você morre asfixiado. Você tem que ficar de olho também nos teus filtros da tua máscara, você tem que ficar trocando a tua máscara. Então ele tem muito uma pegada de sobrevivência, assim, né? Não chega a ser tão o foco do jogo, né? Mas o que pega muito no Metro, e por isso que eu trouxe ele no jogo, no nossos episódios de Halloween, porque ele é um jogo que dá muito cagaço pela sua atmosfera, cara.
enquanto o Alien e o Outlast te dão medo porque você está sendo perseguido e você é indefeso, no metrô você consegue se defender, mas a atmosfera é completamente opressora. Somente você jogando para entender, cara. Por exemplo, né, tem uma missão logo no começo no jogo em que você se depara com uma estação que parece de primeiro momento que está abandonada, até você perceber que tentaram montar algumas barreiras ali com um saco de areia, com um pedaço de pau, assim. E aí você encontra uma meia dúzia de soldado que está desesperado, assim, cara. Eles falam, olha, a nossa estação foi dominada por um ataque de mutantes, né? Nos mutantes são uns ratos gigantescos, assim, meio humanoides, uma coisa bem grotesca mesmo, né? E aí eles falam, olha, a gente foi tudo o que sobrou aqui, a gente não tem contato com as outras estações, a gente tinha que esperar alguém passar por aqui, porque a gente não tem nenhum rádio, nada. E aí os caras, conforme você está conversando com eles, eles falam assim, olha, os mutantes eles costumam atacar nesse horário e tal, então a gente está em alerta aqui, você não ajudaria a gente a defender a estação, por favor, né? E aí você ajuda os caras a defender essa estação, mano. E é uma missão assim que arrepia os pelos, cara, porque você, conforme você tá ali defendendo a estação com os caras, começa a entrar bicho de todos os lados e os caras falam, meu, vai ali para aquele lugar, defende aquela parte, não deixa eles entrarem por ali. E aí você vai se distanciando cada vez mais desses soldados, assim, se aprofundando dentro da estação, e a hora que você vê, você tá completamente sozinho, no escuro, com pouca munição, com pouco recurso, cercado por uma horda de mutantes que estão entrando por essa estação, não se sabe de onde, né? E de repente você tem que tentar voltar ali pra, sei lá, pro que a gente chamaria de civilização no jogo, né? Então você se sente muito exposto, cara, é muito aterrorizante, sabe? O Metro, ele usa muito também, parece que ele é um jogo de tiro frenético, conforme eu tô falando, né? Mas não, cara, ele usa muito mais um terror psicológico, assim, ele não tem muito jump scare, sabe? É mais aquele terror ambiental, né? Os sons distantes, aqueles gritos abafados, ruídos metálicos, aquele isolamento quase absoluto. Ele me lembra um pouco aquela sensação do Metroid, sabe? De isolamento, tá só você ali, você vai se aprofundando cada vez mais nos túneis do metrô, você vai ouvindo umas coisas assim que vão passando perto de você e você tá com pouca luz, você não consegue enxergar, sabe? E às vezes até quando você tá andando assim, você vê que tem um desvio no caminho, você fala, putz, será que vale a pena, cara, eu desviar meu caminho pra tentar achar algum recurso, alguma coisa? Eu não sei o que vai ter ali, sabe? E é um jogo que ele não tem cutscene, então tudo que acontece é em tempo real, em primeira pessoa ali, te pega muito inesperado, né? E apesar de você ter alguns personagens que vão te acompanhando na sua jornada, como o Hunter, que é um Ranger experiente, né? Tem o Miller também, que é o líder dos Rangers. Tem o Khan, que é um dos personagens bem enigmáticos, assim, que vai guiando você por algumas partes mais paranormais do jogo. Mas muitas partes ali você vai estar sozinho, a maior parte do jogo, sabe? E tem partes também que você vai sair na superfície. Às vezes uma estação está soterrada ou o caminho está impedido, então para você poder chegar na próxima estação, você tem que sair para a superfície. E aí tem umas fases mais clássicas desse jogo, que é a Dead City, né? Que você consegue, se você sai para Moscou assim de dia, então é um ambiente claro, né? E você vê bem a cidade devastada pela guerra nuclear e tá no inverno, então tudo coberto por neve assim. E mano, como é que você pode ter medo num jogo em que você tem armas e você tá jogando numa cidade aberta de dia? Cara, essa parte ela é muito assustadora, assim, porque, como eu disse, você vai passar muito a maior parte dessa fase sozinho. E conforme você tá andando, assim, cara, esse jogo também ele traz os detalhes, assim, a atenção nos detalhes incrível, porque. Por exemplo, quando você está no metrô, você pode usar o seu isqueiro, né, para iluminar algumas partes ali. E olha que legal, às vezes você está nos túneis, aqueles túneis bem apertados de manutenção, e você não sabe para onde ir, você fica perdido. E você pode puxar o teu, se você ouvir assim um barulho de ar, de corrente de ar, você puxa o teu isqueiro e o ar vai mexer a chama do isqueiro para algum lado, né? Vai para a direita ou para a esquerda, e aí você sabe o caminho que você tem que seguir seguindo o fluxo de ar. Se tiver teias de aranha, você usa o isqueiro para queimar as teias de aranha também, para não grudar tudo no teu capacete. Quando você está na superfície, você vai acabando o teu filtro de ar, né? E aí a respiração do Artyom começa a ficar mais pesada. Então isso é um indicador para você de que você precisa trocar o teu filtro. Você tem que ficar de olho no alarme também, porque ele coloca um cronômetro assim no braço para saber quando trocar o filtro. Quando você cai ou bate o rosto ou toma algum tiro assim, vai trincando a tua máscara. Conforme, por exemplo, se estiver chovendo ou se você for ficando suado, né, quando você fica suado, vai enchendo de gotículas de suor na tua viseira da tua máscara. Quando chove, você tem que limpar a máscara com a mão,
você que tem que limpar ativamente, né? Tem um botão para isso. Quando você atira num inimigo muito próximo, com uma escopeta, por exemplo, esguicha sangue na tua máscara, você também precisa limpar. Então ele tem todos esses sistemas, todos esses detalhes, sabe? É incrível, cara. É um jogo incrível. E aí você tá nessa cidade, você se sente completamente exposto de novo. Você percebe que tem mutantes que voam também, então eles começam a te caçar pelo ar. E aí você tem que entrar nesses prédios abandonados e lá dentro tá cheio de mutante também, cara. É aterrorizante assim, porque você não tem munição pra ficar gastando, né? E pra onde quer que você olhe, é prédio abandonado, destruído, carros, aqueles carros, né, incinerados na rua, esqueleto de gente dentro dos carros, assim, você se sente completo, assim, sozinho no universo, cara. Aquela sensação de isolamento, assim, brutal, mano. E eu, claro, não podia terminar de falar de Metro 2033 sem falar da fase da biblioteca. Tem uma fase em que você vai passar pela biblioteca de Moscou e lá dentro tem uns mutantes, cara, chamados Librarians, que eu não vou dar spoiler nem sobre a aparência deles. Mas os Librarians, cara, eles são uns mutantes tão fortes que basicamente eles são o xenomorfo do Alien. Você não adianta se atirar, tá ligado? E aí, você tem que, quando você vê um bicho desse, você tem que manter o contato com ele, ou olhar pra ele assim. Se você desviar o teu olhar, virar as costas, ele te pega. Se você correr, ele te pega. Então, cara, você tá, tipo, andando ali pelos corredores da biblioteca e você escuta esses desgraçados, cara, o urro deles, assim, a respiração deles andando pelos corredores, os passos deles. De repente, você vira um corredor e dá de cara com um desses. E aí ele urra pra você e ele fica te encarando, cara. E, mano, a primeira vez que você joga, você tem que meter o pé, assim, você tem vontade de sair correndo, cara. Você é louco. Tipo, dá um desespero enorme, assim. É como você encarar o alien de frente ali. E aí você não pode, você tem que ir, tipo, andando devagarzinho, olhando pra ele, mantendo o contato visual e tal, até ele se acalmar e ele seguir o caminho dele, assim. Mas, mano, tem hora que você encontra 2 desses, cara. 3 desses bichos, e aí você não pode, tipo, virar as costas pra nenhum deles. E é o terror absoluto que dá nessa fase da livraria. Eu lembro que quando eu joguei essa fase, assim, cara, eu fui no YouTube, né, ver se eu tava jogando direito e tal, e eu me lembro dos comentários da galera: eu odeio essa fase, eu tô me borrando e tal, dá muito medo, cara. Então, o Metro, diferentemente dos outros jogos, ele não te dá medo porque você tá sendo caçado, cara. Ele te dá medo porque você se sente vulnerável e isolado, sabe? Mesmo com a munição e tudo ali, você tem medo daqueles bichos. O ambiente, sabe? O som. Muitas vezes você vai estar num escuro absoluto, assim, você vai ter aquela sensação de estar desorientado, sabe? Então, ele é um jogo que acho que é um pouquinho diferente dos outros dois, tá? E que muita gente não associa com jogo de terror, porque realmente, né? Ele parece muito mais um jogo de tiro, assim, em primeira pessoa qualquer. Então, esses são 3 jogos que eu pessoalmente bati final, que eu tô trazendo pra você, tá? Por isso que eu não trouxe muitos Silent Hills e tal, porque eu acho que são jogos já muito manjados, né? Que todo mundo já jogou. E sinceramente, Silent Hill dá bastante medo, mas esses 3 jogos, cara, foram os jogos que realmente ficaram comigo pelas décadas aí depois que eu joguei eles, porque são jogos que trazem o terror de formas, cara, que você se sente desamparado, sabe? Tanto que eu jogava, sei lá, meia hora e tinha que parar realmente. Mas, se você for jogar o Metro hoje, ele é um jogo super baratinho. Inclusive tem uma trilogia de jogos que um é melhor que o outro. A trilogia dos jogos do Metro. A trilogia dos livros também é incrível. Recomendo muito para quem gosta de ler sci-fi. Distópico assim, né? E ele tem uma versão Redux, chama Metro Redux, né? Que é a versão remasterizada, tem para Xbox, para PlayStation atual e tudo. É um jogo muito lindo também graficamente. O ambiente sonoro dele assim é incrível, sabe? Você vai se sentir cercado ali de ameaças o tempo todo. E ele é muito baratinho, é coisa de R$5 quando ele entra na promoção. Vale cada centavo. Então espero que você tenha se divertido um pouquinho com o nosso episódio de hoje aí, de jogos que vão fazer você cagar nas carças aí, nosso primeiro episódio de Halloween. E, meu, coloque dicas aí embaixo de mais jogos de terror que você curte. E, meu, não esquece também, né? Se você chegou até aqui, pô, aquelas 5 estrelinhas ajudam demais. É o pagamento, né, do podcaster, como diz meu amigo Sidão lá do Warpcast. O seu like é o nosso pagamento. Seus comentários, cara, é o que me deixa muito feliz quando alguém comenta. Então, espero que você tenha se divertido. Um bom Halloween pra você, muito terror aí no teu videogame. E te vejo no próximo episódio. Fui!